graça e a paz do Senhor continue conosco. Amém. Nesta noite. Eu sei que a irmã não fez por mal, mas o meu nome não é Tadeu, é Davi. Quero agradecer às irmãs que me deram a oportunidade de estar aqui para falar sobre cura interior. Agradecer ao pastor também por poder usar o seu púlpito, mesmo estando ele ausente. Quero convidar as irmãs também para participarem comigo da palestra, de modo que qualquer coisa que eu falar que levantar uma questão na sua mente, é só você levantar a mão e daí a gente vai interagir. Eu gostaria que fosse assim. Quero começar pensando num texto que está em Romanos, capítulo 12, um texto muito conhecido, que diz assim, a partir do versículo 2: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Por causa do dom que Deus deu, na sua bondade, me deu, eu digo a todos vocês, não se julguem melhores do que realmente são. Ao contrário, sejam modestos nos seus pensamentos e cada um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. Agora, um pouquinho mais à frente, no livrinho de Filipenses, ou na carta de Filipenses, Paulo escreve o seguinte, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e sempre orem com o coração agradecido. E depois disso, a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Mas Deus abençoe essa palavra no nosso coração, e eu quero começar destacando duas coisas em comum nesse texto, ou nesses dois textos lidos, que é a questão do coração e da mente. Tudo se processa no coração e na mente. E os dois textos lidos dizem respeito ao coração e à mente. A mente porque é onde nós guardamos os pensamentos, onde nós elucubramos todas as nossas ideias, onde nós articulamos todo tipo de pensamento. E no coração porque nós armazenamos ali as nossas emoções. Então, quando a minha mente está atrapalhada, o meu coração dói. Quando o meu coração dói e eu não trato dele, a minha mente fica mais atrapalhada. E cura interior tem a ver com mente e coração. Quando eu oro, eu não oro simplesmente para Deus fazer o que eu quero. Eu oro para ter paz no coração e equilíbrio na mente. Pelo menos foi o que Paulo ensinou em Filipenses. Então eu gostaria de já dizer para as irmãs de início que o mais importante na oração não é ter a resposta, mas é ter convicção de que uma vez colocando as questões nas mãos de Deus, você pode ficar despreocupada, com o coração em paz e com a mente tranquila. Mas por conta dos desequilíbrios emocionais que temos, isso é difícil, mas é o que a Bíblia recomenda. Uma outra recomendação do primeiro texto lido de Paulo a Romanos é que nós não devemos ter de nós mesmos uma imagem nem além e nem aquém daquilo que somos e daquilo que Deus
permitiu que sejamos. E cura interior tem a ver justamente com essa questão de que no coração sentimos e na mente pensamos diferente a respeito de nós daquilo que Deus tem querido que nós sintamos e pensamos. Certamente que, se não todos, a grande maioria de nós aqui nesta noite sente e pensa equivocadamente ao seu próprio respeito. E quando nós pensamos em cura interior, nós devemos pensar num estado de ser, de pensar, de sentir, que tem causado certos conflitos emocionais que vão interferindo na nossa capacidade de, como pessoas que somos, continuarmos a rotina normal da vida. Me permita, a irmã que deu um testemunho, a Cléo, dizer que o que acontece com ela, irmã Cléo, é justamente porque, por conta de alguns conflitos emocionais que ela permitiu tomarem conta da sua mente e acabam afetando as suas emoções, vão fazendo com que ela perca a caminhada normal da rotina da vida. Porque falta ali, como falta também algumas outras, essa capacidade de entregar nas mãos de Deus de verdade, e aí descansar no coração e na mente, como o texto bíblico ensina. Falta ali também olhar para si mesma, como falta também para muitas outras, e não querer pensar, e não sentir, e nem ser além do que Deus quer que seja, e nem a quem. Para isso a gente precisa então trabalhar a nossa psique. Para isso nós precisamos não permitir que a nossa mente chegue a um estado de exaustão, que é o que geralmente nos leva aos conflitos, que é o que geralmente nos leva a determinados sintomas, tais como, por exemplo, insônia. Daí a gente precisa do remédio. Por quê? Porque o nosso estado psíquico está tão exausto que a gente não consegue se concentrar, e não conseguindo se concentrar, não conseguimos dormir. Mas não é só a exaustão que causa esse tipo de sintomas, e não é só o sintoma da falta de sono, da insônia, mas a gente adquire outros pensamentos que mexem com os nossos sentimentos, porque tudo é aqui na mente. Por exemplo, nos tornamos pessoas extremamente desconfiadas, pessoas ansiosas, adquirimos o pânico, essa síndrome, não é? Também os medos, são as fobias, nós adquirimos medos de muitas coisas, e também um sentimento, me perdoe as irmãs, mas com muito carinho e amor, meio que irracional. Há um sentimento de irracionalidade, porque nós não trabalhamos mais com a lógica. A gente, ao invés de usar a mente, de trabalhar com a lógica, a gente só foca as emoções, e as emoções estão desequilibradas. Então a gente vai tendo esses sintomas, por exemplo, cansaço crônico, vive reclamando, está cansado, está cansada. As crises de choro, que não são poucas vezes, e outros padrões similares de pensamento e comportamento. Então esse é um momento de nosso interior estar desequilibrado por conta de uma exaustão, por conta das atividades, pensamentos, acontecimentos que a gente vai vivendo durante o dia. E nós precisamos, evidentemente, porque é o tema do encontro, de uma cura interior, quando algo dentro de nós está descontrolado. Em nosso desenvolvimento diário e normal da nossa vida emocional, precisamos de uma cura. Pensem, por exemplo, por que é que precisamos de cura? Pensem num edifício que está sendo construído. Se os construtores, os pedreiros, o mestre de obra, o engenheiro, se eles não seguirem as regras de construção, e se eles usarem um material de terceira categoria, o que pode acontecer com esse edifício depois de pronto? O quê? Falem mais alto, por favor. Desmoronar. Exatamente essa palavra. A vida de muitas das irmãs está
desmoronando. Por quê? Porque a psique não foi bem construída. As emoções estão abaladas. Qualquer vento que surge, você pende para um lado e para o outro e acaba desmoronando. E o que é o vento que surge? São as adversidades da vida que todo ser humano passa. Não é a irmã só que tem uma filha doente. Metade do mundo tem filho doente. Qual é o problema? Doença faz parte da vida do ser humano. O problema não é a doença, o problema é como eu estou encarando a doença. Desemprego, falta de dinheiro, conflitos relacionais, é o que não falta, inclusive na igreja, porque a gente se esbarra todo dia. Então, isso não é problema, o problema é como eu encaro essas coisas. O problema é se eu estou com a mente adequada, o problema é se eu estou com a mente tranquila, equilibrada, bem ajustada, para olhar essas circunstâncias da vida e saber lidar com elas. Então, o problema não são os acontecimentos, minhas queridas e amadas irmãs. O problema sempre é como é que eu encaro o acontecimento. E se eu estiver com uma estrutura falha, fraca, doente, algumas até mortas, então eu desmorono. Eu não sei se as irmãs vão lembrar de um texto bíblico lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo trata da ceia. Vocês devem lembrar, porque o pastor deve ler esse texto sempre que aqui tem ceia. E num determinado momento Paulo diz assim: é por isso que entre vocês há aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos e aqueles que dormem. No grego, aqueles que estão mortos. E o povo cristão às vezes está assim, doente, fraco, e alguns já, se não mortos, morrendo. Porque nós ficamos espiritual e emocionalmente frustrados. E ficamos frustrados porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem. Mas quem é que disse, e onde é que está na Bíblia, que a vida tem que ser como você quer? Aliás, eu quero dizer para as irmãs que nunca será exatamente como você quer. E aí, se você não está equilibrada, você vai se encher de desilusões, problema familiar, relacionamento conjugal, marido e mulher. Meu marido não está como eu gostaria que ele estivesse, minha esposa não está. Desilusão amorosa, fulano me enganou. Quantas que aqui estão que já não tiveram essa dificuldade? Aí, frustração. Há uma machucadura na alma, no interior. A frustração por causa da vida profissional. A frustração por conta de que você não consegue materialmente o que gostaria de adquirir. Os relacionamentos entre pais, no caso as irmãs, entre mães e filhos. Um divórcio, uma separação. Então são, minhas irmãs, questões que vão nos afetando emocionalmente. E essas dificuldades vão trazendo o que chamamos de doenças emocionais. Porque a tensão é muito grande, emocionalmente falando. E aí a nossa vida comum e atual vai permitindo, vai abrindo portas para aquilo que chamamos de doenças emocionais, e são muitas. Poderíamos classificar no mínimo em 400, porque o CID classifica 400 doenças na área emocional. O CID é o Código Internacional de Doenças. Então, minhas irmãs queridas, sendo assim, a gente deve observar que o conhecimento da verdade pode mudar o nosso presente.
pode também interferir na nossa relação com o passado. E pode, evidentemente, abençoar muito o nosso futuro. E é sobre isso que eu quero falar. Como é que eu conheço essa verdade que me ajuda, que influencia a minha vida, que muda o meu estado presente, que interfere no meu relacionamento com o meu passado, porque o passado traz muitos problemas para nós, e que me ajuda no futuro. Romanos 8, 29 diz que o ideal de Deus para nós é que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. E o que nós precisamos em termos de cura interior é trabalhar a nossa mente e nosso coração no sentido de pensarmos como Jesus pensou, até porque Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E esse texto me deixa assim meio confuso, porque um bom percentual, se não dizer o maior percentual dos crentes de hoje, não mostram ter a mente de Cristo. E Paulo diz que tem, então não sei se alguma coisa está errada. Mas não é só a mente, é o coração também. É a estrutura da alma, a nossa estrutura psíquica, o nosso ser. Porque se nós não trabalharmos essas questões, nós vamos continuar sentindo, tendo sentimentos e pensamentos de angústia, de dor, de medo, lembranças que vão causar muitas tristezas para nós. Vamos não ter os nossos sonhos realizados, vamos focar algumas humilhações que sofremos, vamos pensar negativamente, vamos viver em função de alguns complexos que se tem, e cheios de culpas, e assim por diante, perdas sofridas, e assim por diante. Então, minhas irmãs, como é que nós podemos buscar a cura interior? Eu vou responder essa pergunta, pelo menos com 4 ou 5 pontos, se der tempo. A primeira coisa que as irmãs devem fazer, buscando cura interior, é providenciarem algumas atitudes novas para a vida das irmãs. Eu vou repetir. A primeira coisa que as irmãs devem fazer em busca de cura interior é providenciar algumas atitudes novas para a vida das irmãs. Então, quando você estiver se sentindo emocionalmente doente, porque só precisa de cura quem está doente. Então, se não todas, uma boa parte das irmãs aqui estão doentes emocionalmente, até porque sugeriram esse tema, e se não sugeriram, aceitaram. E se aceitaram, é porque tem a ver com as irmãs. E se tem a ver com as irmãs, é porque há doença emocional, e toda doença precisa de cura, nesse caso, cura emocional. Então, precisamos descobrir as causas da doença. Aquilo que a irmã Cléo disse aqui, olha, eu fui lá na psiquiatra e ela fez um diagnóstico. Ela descobriu porque é que eu tenho esses sintomas, é porque eu estou com síndrome de pânico. Então agora eu sei o que fazer, eu sei qual é o remédio adequado. Então é importante descobrir a causa do porquê você tem medo, tem fobias, sente-se angustiado, cheia de tensão, frustrado, cheia de preconceitos, complexos de inferioridade, pensamentos desajustados. E eu queria ajudar as irmãs dando algumas orientações. E são elas as seguintes, se você quiser anotar, ou então eu deixo aqui o meu esboço para vocês receberem depois. Vocês precisam fazer algumas
perguntas para vocês mesmas, como por exemplo: por que é que eu sinto o que sinto? Eu estou sentindo uma tristeza tremenda agora. Por que é que você está sentindo essa tristeza? Quando se faz um diagnóstico, precisamos de respostas. Quando é que esses sentimentos aparecem? Por que agora nenhuma de vocês, ou talvez algumas estejam, chorando, mas quando chegar em casa, vivenciar uma situação, vão chorar? Quando é que esse sentimento aparece? Como é que ele aparece? Em que circunstâncias? E quando eu aceito o sentimento, eu dou lugar para ele, o que é que eu estou buscando com tal comportamento? Quando eu olho para mim mesmo, ou melhor, quando você olha para você mesma e se acha, por exemplo, feia, gorda, ignorante, frustrada, acabada, o que você está buscando com esse pensamento? Autocomiseração, quem sabe? Porque todo pensamento é escolhido, assim como todo comportamento. E quando você se vê, se pensa assim, o que você está buscando? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Será que você não está buscando uma forma de compensação negativa? De repente está precisando de carinho, de atenção, e ninguém dá. Aí você tem que se depreciar um pouco mais para alguém olhar e notar você. Olhem para mim, vocês não estão vendo que eu sou uma coitada? Me tratem com mais carinho, prestem atenção em mim. E depois você vai no quarto com Jesus e ora agradecendo a Deus. Eu não sei o que. É um contrassenso isso aí. Então perceba-se, anote, e principalmente a pergunta mais importante da noite: quais são as providências disciplinares? Quais são as providências disciplinares que eu posso tomar para eliminar esse sentimento e esse pensamento, ou vice-versa? Quais são as atitudes disciplinares que você pode tomar para eliminar esse pensamento e esse sentimento? Porque tudo é uma questão de mente e emoção. Por isso nós lemos o texto antes. Não é eu que penso assim, é a Bíblia que diz assim. Não é a psicologia que diz assim, nem o psiquiatra. É a Bíblia. Está tudo aqui e tudo aqui. Quais são as providências que você deve tomar quando você olha para você? Que tipo de valor você se dá? Então, existem muitas providências, daqui a pouco nós vamos falar delas, é óbvio, se der tempo, né? Mas, minhas queridas irmãs, quando você tem essa postura de sentir e de pensar que te leva a agir de maneira equivocada, o que é que você está buscando, consciente ou inconscientemente, dentro das suas limitações de deficiência? O que é que você está buscando? Eu já dei algumas dicas. Você pode estar buscando atenção, você pode estar buscando carinho, você pode estar buscando valor, você pode estar buscando amor, você pode estar buscando respeito. O que é que você está buscando? Porque enquanto você não descobrir o que é que você está buscando, você vai continuar buscando de forma consciente ou inconsciente, de forma equivocada, porque não são pessoas que darão a você isso que você está buscando. Só existe, não são pessoas humanas, né? Só existe uma pessoa e é divina. Por isso que Jesus diz assim lá em Mateus 11, 28: vinde a mim, todos os que estáis oprimidos. Esse sentimento
de uma mentalidade e um sentimento desequilibrado, de uma alma cansada, só vai encontrar refúgio e cura interior em Jesus Cristo. Venham a mim, vocês que estão cansados. Pastor, eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado desse homem, estou cansado desse filho, estou cansado desse emprego, eu estou cansado das minhas amigas, estou cansado da igreja, estou cansado de tudo. Você se cansa de tudo. Inclusive algumas estão cansadas de Deus. E Deus está dizendo, então vem para cá, porque você só está cansada porque está longe. Vem para perto, eu te dou descanso. Essa opressão que você sente, onde já se viu medo. Sabe o que a Bíblia diz sobre o medo? Que o amor lança fora. Como é que está escrito lá? O amor está escrito onde? Na Bíblia. 1 João. Olha, nada contra a irmã Cléo, até porque a irmã deu testemunho, mas metade aqui está bem parecida com a irmã, viu? Então fique tranquila. Sabe por que temos medo? Porque não temos amor. Pelo menos é a lógica do texto. Porque se o amor lança fora o medo e eu tenho ainda medo, é porque falta o quê? Pelo menos que são inteligentes, né? Sabem equacionar bem, né? Graças a Deus por isso. É falta de amor. Amor a Deus, de verdade. Amor a si mesmo. Amor ao próximo. Irmãos, a falta do amor traz tanto conflito na família, na igreja e em todos os segmentos da sociedade. Leia 1 João, você vai ver que o que eu estou dizendo está escrito lá. Porque o jeito que você amar de verdade, os conflitos vão embora. Então é uma pressão e uma opressão muito grande. E aí o medo vem, a insegurança vem. Tem de mulher insegura nos seus relacionamentos conjugais. Não é brincadeira. Aliás, pena que os homens não estão aqui para ouvir, com exceção de alguns lá atrás. O que mais causa deixa para lá. O maior sentimento, um dos maiores sentimentos de vocês, minhas queridas e amadas irmãs, eu sei, é a insegurança. Por conta do relacionamento com o homem com quem vocês vivem. E enquanto você buscar a maior segurança nele, você vai continuar insegura. Porque a maior segurança quem dá é Deus. Depois pode ser Ele. Esse sentimento de insegurança, de senso de desrespeito, é que vai oprimindo as irmãs. Agora o problema é que vocês não param e conversam com os maridos. Aliás, um dos problemas, existem vários outros. Vocês precisam parar e conversar. Maridão, vem cá, vamos sentar aqui agora, vamos conversar. Faz até uma greve daquilo. Senta aqui, vamos conversar. Olha, eu estou me sentindo mal amada, eu estou me sentindo desamparada, eu estou me sentindo insegura com você. Eu não quero só o dinheiro que você põe dentro de casa. E alguns pais, né, pouco, hein? De repente o seu é o homem que o dele. Mas essa é outra questão. Não é isso que eu quero. Eu quero sua atenção. Eu quero você inteiro. Conversem, irmãs queridas.
Converse. Não existe solução de problema a não ser através do diálogo. Então, minhas irmãs queridas, quando você descobrir uma pista para essas dificuldades emocionais as quais você tem vivido, através de uma autoanálise, cujas dicas eu estou dando aqui para vocês, vocês podem ter certeza que você vai ser uma mulher mais equilibrada, uma mulher mais amada, mais respeitada, por si mesma, inclusive. Porque às vezes você quer o respeito do seu par, mas você mesmo não se respeita. Quer ver uma coisa? O seu marido maltrata você, mas à noite você cede. Que respeito você tem consigo mesmo? Entendeu? Aí você vicia o seu marido nesse comportamento. Então, peraí, vamos conversar aqui. Vamos tratar de coisas importantes que trarão como consequência o sexo. Aí a gente inverte, né? E quer que as coisas se resolvam. Ah, você vai ficar doente mesmo, emocionalmente falando. E aí vai falar para outra: olha, mano, esse homem só me usa. Aí se falar para mim na terapia, eu já falo, porque você deixa. Agora eu quero que você diga para você mesmo, por que é que você deixa? Entendeu? Tem que pegar a ferida e fazer ela doer um pouco mais. Aí você vai dizer assim: é porque eu tenho um ganho secundário. Porque se você deixa, é porque você tem um ganho secundário. Mas você precisa ganhar primariamente e não secundariamente. Porque ganhar secundariamente é sintoma de doença emocional. Focar no segundo lugar antes do primeiro é sintoma de doença emocional. Então, as irmãs precisam de cura interior. E eu estou falando para as irmãs. Se eu estivesse falando para os homens, eu diria que os homens é que precisam. Mas azar de vocês, falando para a mulher, então tem que falar com vocês mesmos. Então, o que é que você precisa fazer diante dessa situação? Você precisa conversar com você mesmo, conversar com o seu pai, e através de um pequeno esforço buscar resultados práticos para situações tais que você tem vivido e que precisam de cura interior. Uma outra coisa importante nesse processo de cura interior, aliás, eu quero dizer que cura interior é um processo. Ninguém vai sair daqui hoje à noite curada. Não se engane. Não existe comprimido que resolva, não existe remédio que resolva instantaneamente. Não existe. Até a química demora um pouquinho, é um tratamento, é uma terapia medicamentosa. Assim também é com a psique, com a alma, com o nosso interior. Talvez aqui nós estejamos iniciando um processo de cura. E nesse processo de cura, uma coisa importante é que você não impressiona, não quer impressionar as pessoas. Olha, vocês perceberam como eu mudei? Eu era assim, mas agora já estou ótima. Não existe isso. Não existe. Se você pensa que está, você está pior. Porque precisa de tratamento. É terapêutico. A coisa é terapêutica. É um processo. Então não fique querendo impressionar pessoas com o seu jeito de ser, com o seu jeito de se vestir, enfim, com a sua própria pessoa. Simplesmente adote uma atitude saudável na sua vida de despreocupação. Olha, eu vou viver a minha vida, porque viver a vida é estar numa caminhada. E como Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Não se
preocupe, não sofra antes do tempo. Viva a vida de maneira normal. O texto que nós vamos em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz para você ser de fato quem você é. Não queira ser quem você não é. Seja você mesma. Esse é um dos segredos de nos mantermos bem e nos mantermos bem no meio das pessoas. Porque quando você está no meio de pessoas, você quer impressionar. Não precisa, seja você mesmo. Viva a vida de maneira normal. Uma coisa interessante, vou dar uma dica para vocês que é muito bacana. Nos seus relacionamentos, estude as pessoas. Preste atenção, analise. Faça disso um hobby. Mas tome um certo cuidado, porque se as pessoas perceberem que você a está estudando, vai ficar chato, porque ninguém gosta de ficar sendo observado. Mas faça isso você mesmo, porque isso traz para você a possibilidade de um bom e de um melhor relacionamento com as pessoas. Pare de andar para trás. Se vocês não conseguem andar para frente, pelo menos fiquem estáticos, até que tenham condições de andar para frente, porque tem muita mulher que anda para trás. Pare de andar para trás. Não está conseguindo andar para frente? Fique estático, fique imóvel, fique parado, até que você consiga ganhar autoconfiança para poder andar para frente. Porque tem, infelizmente, mulheres que andam para trás. Em relação a você mesmo, pense de forma grande, elevada, e pense-se importante. Porque você é. Não olhe para você como aquela mulher cansada, coitada, ninguém me ama, ninguém me quer. Pense-se importante para você mesmo. Uma coisa importante é você saber que você recebe correspondentemente ao que você oferece. Então, quer receber? Ofereça. Quer ser servida? Sirva. Olhe para você dessa maneira. Você sabe o que você quer da vida? Descubra e siga esse objetivo. Porque às vezes a gente não sabe o que é da vida. O que é que você quer da sua vida? Você sabe? Descubra e comece a seguir o que você quer da sua vida. E nessa caminhada de perseguir os seus objetivos, desenvolva uma vontade de realização, uma determinação para você ser uma pessoa mais feliz, mais rica nas suas ideias, pensamentos e sentimentos. E para isso, nunca construa um muro ao redor de você mesmo. Porque tem mulheres que é assim, né? Até em relação ao marido, elas constroem um muro em relação a elas mesmas, e ninguém penetra. Quando alguém tenta chegar, tem um obstáculo, porque ela construiu um muro. Você não passa daqui para lá, você só pode chegar até ali. Não tem relacionamentos profundos, são todos superficiais. É tipo aquela coisa, e aí, tudo bem? Tudo bem, mesmo estando tudo mal. Ela fala, tudo bem, porque o relacionamento é superficial. Imagina que eu vou contar para essa pessoa meus problemas. Então você constrói um muro, mas a dica é: não construa, tire esse muro. E a última dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: compre um caderninho, uma caneta, a partir de hoje, que esse é o começo do processo de cura interior, e começa a anotar nesse caderno tudo sobre o seu alto progresso. Olha, a partir de hoje já sai daqui com a cabeça diferente, e amanhã você já vai estar desenvolvendo algo novo na sua vida interior.
interior. Então vai anotando o que você consegue, ou o que você recebe ou conquista. Anota. E aí depois, daqui a um mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, compare você com você mesmo. Porque se tem uma coisa que vocês mulheres fazem, eu sei, eu tenho esposa, é ficar se comparando com a outra. Coisa, me perdoe, estou falando com uma carinha, coisa ridícula. Compare-se com você mesma. Porque daqui para frente você vai crescer. Então você vai se olhar amanhã e vai se ver maior e mais rica nos seus pensamentos e sentimentos do que foi hoje. E você sempre vai ver que há algo positivo e grande. Agora, se você se comparar com a outra, e geralmente você vai sempre escolher a outra que está acima de você, nunca a que está de baixo. Ali de baixo você nem liga, é a que está acima, né? Aí você dança, porque ela vai estar sempre acima. Então compare-se com você mesma, mas anote tudo. Bom, nós buscamos cura interior assim. Esse é apenas o primeiro ponto. Terminando esse primeiro, vocês têm alguma pergunta? Querem falar de alguma coisa? Estão com vergonha? Sim ou não? Nossa, agora com esse silêncio de vocês, eu estou com medo. Vocês não querem falar nada, perguntar nada? Ou vocês é que estão com medo? Com vergonha? Só levantar a mão assim, um pouquinho. Ah, graças a Deus, eu fui salvo pelo nome. Diga o seu nome primeiro, irmão. Carla, pois não. Eu acredito que ninguém quer falar nada porque nós somos espaciados. Ah, muito obrigado pela parte que me toca. Olha que irmã gentil, tá vendo? Graças a Deus, ela já aproveitou bem a mensagem, né? Agora eu é que saio daqui feliz, né? Pelo menos ela. Se a minha esposa perguntar quando chegar, e como é que foi? Foi ótimo. Pelo menos uma pessoa falou que foi bom. Muito bem, em segundo lugar, como é que nós buscamos cura interior? E aqui eu entro numa questão interessante, porque é tomando conhecimento de algumas coisas que estão escondidas dentro de vocês. A cura interior não acontece se não houver o que a gente chama de insight, ou seja, trazer à lembrança, trazer à memória algumas realidades que estão no nosso inconsciente. E é extremamente necessário um insight para a cura interior. E para termos os insights, nós precisamos de 3 ou 4 coisas importantes que eu alistei. Claro que tem mais, mas uma delas é a reflexão, é o contato conosco mesmo, porque o contato conosco mesmo, uma autorreflexão, ela traz para nós descobertas profundas sobre nós mesmos. Então você precisa de uma reflexão pessoal, aquilo que eu falei mais ou menos anteriormente, mas de forma mais profunda, aqueles questionamentos. Uma outra coisa importante é o diálogo consigo mesmo, porque uma coisa é você refletir, mas outra coisa é você dialogar. Então você tem que dialogar com você mesma. Se você quiser ir para frente do espelho, começar a conversar com você, faça isso, para ninguém pensar que você está maluca, como disse aqui a Cléo. Você fecha a porta do quarto, mas dialogue com você mesmo, converse com você, sabe? É extremamente importante. É extremamente importante também, por isso nós lemos o texto de Filipenses 4, você ter uma terapia de oração e abrir o seu coração para Deus, ter uma conversa íntima com Deus, do mais profundo da sua alma. Diga para Deus quem você pensa que é, como é que você se vê, quais são as suas frustrações. Abra tudo para Deus, porque quando você abrir tudo para Deus, diz o texto de Filipenses
Filipenses em oração, obrigado, irmã Kelly, o que vai acontecer? Você vai ter paz no coração e na mente. A paz não é só no coração, é no coração e na mente. Mas a terapia da oração é que vai fazer isso com você. Então, sabe aquelas coisas que você não fala para ninguém, porque você tem vergonha? Fale para Deus. Sabe aquelas coisas que você faz, que você sabe que é pecado? Fale para Deus. Porque eu sei que vocês fazem isso. Porque todo ser humano faz. Só não vai fazer no céu, e aqui não é o céu. Então, vocês têm muitas dificuldades. Coloque-as para Deus em oração. Porque quando você fala do mais profundo da alma, você fala do mais profundo da mente. Você busca algumas questões, até mesmo que tem como motivação o seu inconsciente. Então abra-se para Deus, porque Deus, se tem alguém que compreende você sem te apontar o dedo, é Deus. Se você começar a falar no começo, eu vou achar normal. Mas no final eu vou falar, meu Deus do céu, que loucura. Mas com Deus não tem isso. Deus olha para você e fala, só isso? Pensei que tinha mais. E Jesus diz, eu sei o que é isso, porque eu passei por todas as tentações. É o que diz Hebreus. Então Deus sabe, Jesus sabe, nosso Senhor sabe. E aí Ele manda o Espírito Santo consolar você. Aí o seu coração fica acalentado, a sua mente fica tranquila. Aquela culpa que você sente, talvez esteja sentindo agora, vai embora. Esse sentimento negativo de culpa. Então, minha querida e amada irmã, ore e dê lugar para a ação do Espírito Santo de Deus. E quando estiver orando e dando lugar para o Espírito Santo de Deus, você deve buscar nessa fala de Deus para você, você deve buscar um esclarecimento daquilo que você é, que você pensa, que você faz, das suas motivações profundas. E Deus então esclarece tudo para você. E isso faz parte do processo de cura. Sabe uma outra coisa que você precisa? É trocar a sua revolta pela rendição. Enquanto você tiver revolta no coração, mágoa no coração, angústia, por conta de relacionamentos e questões e acontecimentos, sejam eles do presente ou do passado, você vai continuar doente, você vai continuar com medo, com raiva, talvez até com ódio, com angústia, com dor interna. Então pega essa revolta que você tem dentro de você e troque-a por uma rendição. 2 Crônicas 7,14. Não é um texto que fala de emoção, mas é um texto onde Deus diz para o seu povo, portanto, se você é cristão, você é do povo de Deus, e se você não se converteu ainda, converta-se nessa noite, se você entende que Deus está falando com você. E aí naquele texto ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo teu nome, e quem sabe ele poderia dizer, se as minhas mulheres que se chamam pelo meu nome, se elas dobrarem os joelhos, se humilhando, me buscando a minha face, arrependidas, eu vou ouvi-las, lá do céu eu vou ouvir e vou abençoá-las. Então troque essa revolta que você tem aí, seja com o filho, com o irmão, com o marido, sei lá com quem é, troque por essa rendição e entrega a Deus. Pastor. Pois não, irmã querida, qual é o nome dele? Sueli. Sueli, pode falar, querida. A maioria de nós aqui, as esposas evangélicas, os esposos não é, né? E na caminhada com Cristo,
porque eles estão no mundo, eles passam por muita tristeza, sabe assim? Isso pode trazer doença assim, espiritual, depressão, essa doença que está aí no mundo? Independente do marido ser crente ou não, independente de qualquer coisa, a doença emocional não se dá só quando temos relacionamentos com pessoas incrédulas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A doença emocional, ela vem quando eu me frustro e eu não sei lidar com a frustração. Quando fatos acontecem e eu não sei lidar com esses fatos acontecidos. Pode ser com um marido incrédulo ou não, pode ser com um pastor ou não. Por quê? Porque sempre, como eu disse no início, nessa vida, nessa caminhada de vida, nós vamos nos frustrar. Sempre. Claro que, se a irmã é cristã, o seu esposo não, haverá algumas barreiras que talvez não haja no relacionamento onde o casal, os dois que compõem o casal sejam cristãos. É evidente. Mas a questão não é de um marido ser cristão, não. Por exemplo, o marido cristão faz com que a irmã se iniba em algumas participações de atividades da igreja. É o que geralmente acontece. Há algumas proibições. É o que acontece. Não é verdade? Eles querem uma postura da irmã cristã diferente daquela que você quer ter, porque você é cristã e determinadas posturas você não deve ter. Então isso vai causando o quê? Conflitos no relacionamento. Você então entra no conflito porque não sabe lidar com isso, não sabe o que fazer. Não tem, infelizmente, não tem uma boa orientação. Porque o que falta no meio evangélico são boas orientações da parte dos nossos líderes espirituais. Aliás, é o que mais falta. E aí você compra gato por lebre. E aí já viu, né? Eu comprei pensando que era uma coisa ou outra. Ou seja, eu agi de uma maneira que pensei que ia resolver e piorou. Que é o que acontece geralmente. E aí o conflito vem. Porque aí a irmã se sente culpada, não sabe o que fazer, não sabe se atende a voz de cá ou a voz de lá, não sabe muito bem qual deve ser a postura da mulher crente, não conhece muito a Bíblia, não sabe o que a Bíblia diz nesse caso, determinados assuntos nunca discutir na igreja, o que está errado, porque a Bíblia tem que ser pregada de capa a capa, e todo o assunto é conteúdo bíblico. Qualquer um que você falar aí, eu vou dizer para você e vou provar que é conteúdo bíblico. Então, essas dificuldades fazem com que a dificuldade no meu relacionamento com o cônjuge não cristão, ao invés de diminuir, o que é o que a igreja deveria fazer, colaborar para diminuir, a igreja faz o quê? Colabora para aumentar. Essa é a grande realidade. Até por conta dos nossos dogmas, das nossas tradições, da falta de uma releitura bíblica. Então todas essas coisas vão prejudicando alguns relacionamentos conjugais. Por exemplo, não sei se há aqui, mas eu conheço muitos casos. E eu sou daqueles que defendem o seguinte: separação é a última coisa que a gente faz. O ideal é nunca se separar. Mas há um texto em Romanos 7, 1 Coríntios 7, que defende a separação do casal que tem cônjuge incrédulo. Pelo amor de Deus, eu não estou incentivando ninguém a se separar. Estão me entendendo bem? Eu estou dizendo que há essa possibilidade. Por quê? Porque tem casamentos, irmãos, que já não se dorme mais no mesmo quarto. E quando dorme não é na mesma cama. Já não se tem mais relacionamento. O que diria relação. Ah não, pastor, eu sou crente, não posso. Então viva o inferno até morrer. Porque o que acontece?
Você vem aqui dar um testemunho dizendo assim, que Deus tirou você do inferno. Só que o que parece é que o inferno ainda não saiu da sua vida. Então, minhas queridas e amadas irmãs, tudo isso acontece no meio evangélico. E a resposta para essas questões, para esses conflitos da alma, que machucam, que faz com que vocês fiquem doentes, fracas, moribundas, quem deveria dar esta resposta é a igreja. Mas a igreja se preocupa com outras coisas. A igreja está cheia, e essa é a nossa preocupação, é encher o templo. Mas está cheia de pessoas vazias. A gente esquece que a porta é estreita, o caminho é apertado. Não se iluda, Guarulhos não é de Jesus e nem vai ser. Um pequeno grupo de Guarulhos é de Jesus, e é esse pequeno grupo que vai subir. Não queira encher a igreja com os guarulhenses. É guarulhense que chama? Porque isso não vai existir nunca. Vocês precisam cuidar uns dos outros. É isso que quer cura interior? Cuidem-se uns dos outros, amem-se uns aos outros. Mas isso está na igreja, está distante. Se marcar bobeira, vamos pôr um ringue aqui dentro. Bom, esse já é outro assunto, né? Mas minha querida e amada irmã, então existe essa dificuldade. Então o que eu diria para a irmã nesse quesito? Põe o seu joelho no chão, olhe para a Escritura e obedeça a Escritura. Conheça tudo que a Escritura diz sobre casamento misto, casamento como incrédulo. Conheça tudo. E a irmã tem filhos, não tem? Diga para eles, nunca case com incrédulo. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que eu como pastor ensino. Mas você está louco falar uma coisa dessa? Não, eu estou bem vivo, estou bem normal. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. E se você ama a Deus, obedeça a Bíblia. Porque se você não obedece é porque você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, você não é discípulo dele. Porque discípulo de Jesus é aquele que ama e obedece os seus mandamentos, segundo o Evangelho de João nos ensina. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Amém. Pois não, irmão Cléo. Só para esclarecer, pastor, quando eu fiquei, você falou da questão de dormir separado, né? Quando eu fiquei sem dormir com meu marido na cama, é um assunto meio chato de se comentar, né? Mas foi devido à síndrome do pânico, porque eu não conseguia mais entrar no meu quarto. Como eu tive a crise dentro do meu quarto, então quando eu entrava nele, já me dava aquele medo, aquela fobia. Até que quando eu fui dormir na segunda-feira, porque a Kelly e o Josafá foram conversar com a gente, né? E eles falaram, vocês estão dando brecha para o inimigo. Mais precisamente para mim, né? Do que para ele. Porque ele se queixou que eu não estava dormindo mais na cama, né? Mas quando eu fui dormir na segunda-feira, eu senti muita angústia, principalmente assim, acho que angústia, não sei dizer, eu sempre falo para o psicólogo, eu não sei dizer o que é, aqui, e os pés ficaram gelados, não esquentava de jeito nenhum, e eu fiquei com aquela ansiedade, querendo dormir logo, para passar tudo aquilo, só que passou. Aí ele chegou e me estranhou quando me viu, né? Tá deitado na cama, depois de tanto tempo, depois de tantos meses, né? Ficou feliz, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora, irmãos, tudo isso que a irmã Cléo falou, da síndrome do pânico, etc., é claro que isso é uma doença provocada por um acontecimento que chamou um sentimento e um pensamento, talvez, mas sobretudo um sentimento inconsciente. Síndrome do pânico, ela é mais ou menos assim. Então você, de repente,
adquire uma fobia e tem, por conta dessa fobia, a inibição de algumas ações e atitudes, como por exemplo, sair sozinha, etc, etc. Como ela já falou aqui sobre os sintomas. Então, o que acontece? Você chamou para você um pensamento e um sentimento por conta de um acontecimento que trouxe algo do seu inconsciente. Quando eu disse sobre o processo de cura, você precisa tentar descobrir o porquê. Se você descobre logo o porquê, então você se cura mais rápido. Agora, se você vai alimentando isso, e às vezes a gente alimenta por conta daquilo que eu falei, estou carente, estou precisando de atenção, então inconscientemente você alimenta a doença. E aí, uma vez alimentando a doença, às vezes, e foi por isso que não resolveu, nem o comprimidinho vai resolver. Por quê? Porque você tem um poder, olha, irmãs, o ser humano tem um poder mental extraordinário. Nós não sabemos o poder mental que a gente tem. E inconscientemente você põe isso para funcionar. Porque você está tendo uma busca. Por isso, aquela pergunta que eu falei que é crucial. O que é que eu estou buscando com esse comportamento? Então a pergunta, por exemplo, o que é que eu estou buscando com esse medo? O que é que eu estou buscando com essa inibição? O que é que eu estou buscando com esse pensamento? Você está buscando alguma coisa. Você precisa descobrir o que é que você está buscando. Nem sempre você precisa de um terapeuta, de um psiquiatra. Se você souber fazer uma autoanálise, você consegue se curar sozinha. Porque você é a metade da sua cura. Agora, você tem que estar centrado em querer. Então, se é carência, por que eu estou carente? Se é medo, por que eu estou com medo? O que está acontecendo hoje? Estou carente pelo seguinte: eu tenho um problema de relacionamento com meu marido e não me dá atenção. Bom, então vá resolver o problema original. Resolva o problema original, porque resolvendo o problema original, os demais serão resolvidos, os demais são secundários. O problema primário não é a síndrome do pânico, mas é o que provocou a síndrome do pânico. Só que aí, a gente esquece do que provocou, esquece da origem, e vai tratar do quê? Do sintoma. É isso que o terapeuta que quer ganhar dinheiro dos outros faz. E que o psiquiatra, que já ganhou dinheiro, por isso ele atende você olhando para o caderno e não para você, faz. Ah, esse é o sintoma? Toma esse remédio. Mas o tratamento de Deus para nós, o tratamento bíblico, e o terapeuta sério, não precisa nem ser cristão, tem que ser sério. Ele não vai tratar o sintoma, ele vai tratar a causa. Ele vai descobrir a causa. Só que às vezes, irmãs, a causa dói muito. E aí nem você quer ser tratado. Você foge. O que a gente chama na terapia de resistência. Ainda hoje me ligou a mãe de uma aluna amiga, filha de uma mulher que eu trato. E essa mulher se deu alta. Então a filha me ligou: ô pastor Davi, por que a minha mãe disse que não vai mais? E aí eu disse: porque ela está resistindo. A gente resiste. Quando dói, a gente resiste. Então a gente foge da dor. Como dizem por aí, como o diabo foge da cruz. Só que quanto mais você foge da dor, mais você se prejudica. Então encare a dor. E sabe como a gente encara a dor? Encarando a Deus. Encare a Deus. Deus, por que é que isso está acontecendo? Revela para mim, esclareça para mim. Eu não estou entendendo. Onde é que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Por que está doendo tanto? E assim por diante. E aí é um penúltimo ponto meu. Se você quer cura interior, aplique ao seu dia a dia a ideia de quem é Deus. Quem é Deus para você? Sabe, porque no Evangelho que a gente tem visto hoje, Deus é aquele ser divino que está pronto para atender todos os meus desejos, reivindicações, pedidos, exigências, e que é muito bom.
É muito bom. Ele tem que fazer o que eu quero. Então a gente simplesmente vai para ele e fala: Deus, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E vai colocando para ele. Só que, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, que não é esse que anda por aí, Deus nunca se mostrou obrigado a atender os seus pedidos, requisições, reivindicações. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que diz o seguinte: não importa as circunstâncias, o Senhor é o meu Deus. Eu não te busco para receber nada, eu te busco porque já recebi a vida eterna. Irmãs queridas, uma forma saudável de ver Deus. Essa é uma forma extraordinária. E em último lugar, eu quero dizer para as irmãs o seguinte: mudem a maneira de vocês pensarem e de vocês agirem. Adquiram uma nova maneira de pensar, mas uma nova maneira de pensar que determine a mudança do comportamento de vocês. Não é simplesmente, agora está escrito aqui, estou pensando. Não. Enquanto o seu comportamento não mudar, você não adquiriu uma maneira nova de pensar. Porque saber uma coisa é uma coisa, mas pensar, trabalhar, equacionar esse pensamento é outra coisa. Desejar a mudança é outra coisa. E às vezes a gente até sabe, mas o saber não altera em nada. A Bíblia diz, que eu já disse anteriormente e repito, diz que nós temos a mente de Cristo. Então, pense como Cristo pensou. E o pensamento de Cristo foi assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua e não a minha vontade. Então, quando a gente tem esses desequilíbrios emocionais, transtornos mentais, nós temos que ir para Deus com essa categoria de pensamento. E ame a esse Deus maravilhoso sobre todas as coisas. Ame a você mesmo. E aí você vai poder também, sem dúvida alguma, amar o próximo ou a próxima. Caso contrário, você vai odiar, vai ter sentimentos negativos, você vai andar e caminhar doente e não vai ter vida saudável, e ao invés de colaborar no crescimento do reino, vai prejudicar o reino. Ao invés de estar num ambiente tornando agradável, vai tornar desagradável, e ninguém vai suportar você. Aliás, nem você mesmo vai se suportar. Então, mude de vida, mude de pensamento, mude de sentimento, mude para Deus. E você que está visitando a convite, você também precisa de Deus. Entregue a sua vida ainda hoje para Deus. Não para dizer, eu agora tenho a Deus, mas para ter com Ele um relacionamento comprometido. A minha oração é que seja assim na vida de todas vocês. Em nome de Jesus. E obrigado pela oportunidade.